Nós estamos falando ao longo desses domingos sobre as bem-aventuranças. Nós já falamos aqui sobre os pobres de espíritos, nós já falamos aqui sobre os mansos, os pacificadores, aqueles que têm fome e sede de justiça. Só que hoje eu quero tratar de um assunto que é de suma importância, para que você entenda que essas coisas, elas vão acontecer se você viver os ensinamentos de Jesus. Se você for uma pessoa pacífica, se você for uma pessoa mansa, se você for uma pessoa pobre de espírito, essas coisas vão acontecer. Que é o que, pastor? A perseguição. A Bíblia diz aqui assim, livro de Mateus, vamos ler aqui, Mateus capítulo 5, no versículo 10, diz assim: bem-aventurados, quer dizer, felizes, os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui não está falando de uma perseguição que acontece porque a pessoa fez algo errado, porque ela foi injusta, porque ela foi desonesta. Não, porque ela roubou, porque ela prejudicou alguém. Não. Aqui ele está falando que feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, por fazer o bem, por escolher o bem. Feliz é aquele que é perseguido por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua fé. E por você ter essa fé, por você viver na contramão de tudo, por você ser uma pessoa de princípios, de valores, por você buscar fazer o bem, estar dentro da vontade de Deus, você vai ser perseguido. E isso aconteceu com muitas pessoas na Bíblia, e acontece até os dias de hoje. Essas imagens que você acabou de assistir aqui agora, são pessoas que foram mortas por causa da sua fidelidade a quem? A Deus. Por causa da sua fidelidade, da sua devoção a Deus. No passado, também aconteceu a mesma coisa. Você vê que Jezabel perseguiu a quem? A Elias. Por quê? Porque Elias não falava o que ela queria ouvir, porque ele ia contra as práticas que ela ensinava. João Batista teve a sua cabeça numa bandeja, tiraram a cabeça dele, decapitaram ele. Jeremias foi perseguido brutalmente. Você olha, por exemplo, para Davi. Davi foi perseguido por Saul, foi perseguido, foi odiado. Então todas as pessoas que são do bem são odiadas e perseguidas por quem é do mal. Sempre foi assim e sempre vai ser. Às vezes você olha e você não entende. Você fala: meu Deus, eu sou muito perseguido dentro da minha própria casa. Eu sou muito perseguido, odiada no meu trabalho.
Poxa, eu moro no condomínio, não fiz nada para ninguém. Eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu venho para a igreja, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido, eu honro a minha família, eu não prejudico ninguém, mas todo mundo me persegue, mas ninguém gosta de mim. Todo mundo fala mal, todo mundo me difama. A Bíblia diz: bem-aventurado se mentirem ao teu respeito. Bem-aventurados sois se mentirem, se injuriarem vocês, se mentirem, se difamarem vocês por causa do meu nome. Não é difamar porque deixou de pagar alguém. Não é difamar porque fez algo errado. Não, porque aí você está sendo perseguido pelas suas próprias escolhas, decisões e besteiras que você fez. Então tem gente que chora, tem gente que diz: eu estou sendo perseguida, mas ela está sendo perseguida por causa da palavra? Não. Ela está sendo perseguida porque ela é do bem? Não. Ela está sendo perseguida porque ela tem caráter, porque ela é fiel a Deus? Não. Mas ela está sendo perseguida pelas próprias injustiças e pelas besteiras que ela fez. Então isso não é ser perseguido por causa da palavra, isso não é ser perseguido por causa do evangelho, isso não é ser perseguido por fidelidade a Deus. Mas sofrer perseguição por fidelidade a Deus é quando você busca o que é justo, o que é correto, o que é santo, o que é puro. Você busca viver dentro da vontade de Deus. Você não se envolve com sistema, com esquema. Você está fora disso. E é natural que esses grupinhos que existem de pessoas ruins não vão gostar de você. Se você é luz, as trevas vão excluir você. Se você é do bem, quem é do mal vai excluir, vai cancelar você. Você pode ver que todo grupinho de fofoqueiro só tem ali fofoqueiro. Só tem. E quando alguém chega em você e fala assim: ó fulana, poxa, você viu a fulana? E você fala assim: minha amiga, ora por ela, vê o que acontece. Aquela pessoa nunca mais vai te procurar para falar de ninguém. E ainda pelo contrário, vai começar a falar mal de você, vai começar a te atacar e vai te excluir do grupo dela. Ou não é assim que acontece? Você pode ver. Isso é desde a época de infância. Isso não é no antigo não. Isso não é novo não. Isso é antigo. Isso é desde a nossa infância. Lembra da tua época de escola, de colegial? Não tinha os subgrupos ali? Tinha os grupinhos. Eu era da turma do fundão, da turma do batuque, da turma da bagunça. Mas lá na frente tinha a turma do certinho, não tinha? Do chamado CDF, os inteligentes, os que tiravam nota altas. E esses aí eram o quê? Era um motivo de chacota, de piada, até apanhavam, até se criavam situações para arrumar confusão, para poder bater neles. Mas por quê? Por inveja e por ciúme. Então isso é natural. Os maus sempre vão perseguir aqueles que são do bem. É igual a história da serpente e do vagalume, que a serpente perseguia, e o vagalume correndo, até que ele se cansou, parou e disse assim: vem cá, posso fazer 3 perguntas? E a serpente disse: olha, não abre exceção, mas como eu vou te comer de qualquer jeito, pode falar. Ele falou: a primeira pergunta, ele diz assim: vem cá, eu te fiz alguma coisa? E a serpente respondeu: não. Ele falou: vamos para a segunda.
Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente respondeu o quê? Também não. E aí o vagalume dá a cartada final. Então por que, meu Deus do céu, você quer me comer? E ela disse: porque eu não aguento mais ver a tua luz brilhar. É simples. As pessoas que estão em trevas, elas sempre vão perseguir aqueles que estão na luz. Só que nós não temos que odiá-las, não. Nós temos que orar por elas, porque elas estão em trevas. É o que Jesus disse: orai pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, porque essas pessoas estão em trevas. É natural, quem é treva odeia quem é luz incomoda quem é trevas. Jesus foi perseguido porque fazia milagres, porque arrastava multidões, porque pregava a verdade, porque lutou contra o sistema religioso farisaico daquela época, ia na contramão daqueles ensinamentos religiosos. Foi odiado, foi perseguido, foi crucificado, foi morto por causa disso. É natural. Se você quer ser amado pelo mundo, você está perdido. Porque a amizade com o mundo é inimizade com quem? Com Deus. Não adianta. O problema é que às vezes a gente quer ser cristão fofinho. Você conhece o cristão fofo? É aquele cristão que não quer ter problema com ninguém, ele quer ser fofinho. Então ele relativiza tudo, ele aceita tudo, ele concorda com tudo. Aqui dentro ele é uma coisa, lá fora ele é outra, porque ele não quer ter problema, ele não quer ser excluído. Então aqui ele se comporta de um jeito, lá fora ele se comporta de outro, porque ele não quer ser excluído. Então ele aceita tudo, ele concorda com tudo. Muitas vezes está lá o namorado está lá forçando a moça: não, não quero, eu vou me guardar porque eu tenho a minha fé, eu tenho o meu pensamento, eu tenho a minha crença. E o rapaz está lá: não, deita comigo, porque se você não se deitar comigo eu vou arrumar outro, eu vou largar de você. O que ela faz? Ela cede. Alguém diz para ela assim: olha, se você continuar com essa tua fé, não vou ser mais teu amigo. O que a pessoa faz? Ela corta com o amigo? Não, ela corta a relação dela com quem? Com Deus. Como a mulher disse para a empregada, diz assim: olha, comigo é assim, para você trabalhar aqui comigo, você vai ter que sair. Você vai ter que sair da igreja, você vai ter que romper com essa tua fé, porque não dá. E sabe o que ela disse? Ela disse assim: olha, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito a senhora, mas a minha fé eu não abandono por nada. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade que a senhora me deu, mas infelizmente eu não vou poder trabalhar com a senhora. Eu estou indo, porque a minha fé, o meu Deus, é tudo para mim. Agora tem gente que troca Jesus por nada. Tem gente que por causa de uma perseguição, ela abandona. É o que está escrito aqui, ó. Olha só, diz aqui assim, ó, Mateus capítulo 13, versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Tem gente que na emoção ela aceita Jesus, na emoção ela se entrega, no louvor ela se emociona, ela vem à frente, ela diz: Jesus, eu te amo.
Ela recebe a palavra, como está escrito, com tristeza? Não, ela recebe com alegria a palavra. Só que, vindo a angústia, vindo a perseguição, essa palavra não tem raiz, e ela é facilmente o quê? Arrancada de dentro dela. Tem gente que depois que começou a ser perseguida, ela fala assim: poxa, depois que eu comecei a buscar Deus, veio uma luta, e eu não aguentei sair. Mas você pensou que ia ser o quê? Fácil? Você pensou que não ia ter luta? Você pensou que ia ser fácil? Quem disse que seria? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse: se odiaram a mim, odiarão também a vocês. Então é natural, a pessoa que é de Deus, ela é odiada. É claro, nós não temos que ser odiado pela besteira, porque tem gente que fica chorando: ai, eu sou perseguida, eu sou odiada porque eu sou uma pessoa de Deus. Não, que você olha para ela, faz um monte de besteira, deve para todo mundo, fala mal de todo mundo, fofoca da vida dos outros, pratica injustiça, faz um monte de besteira, aí ela é perseguida. Aí o que ela fala? Que ela está sendo perseguida por causa da sua fé, mas não é. Seja perseguido pela justiça, seja perseguido por ser luz, seja perseguido pela tua fidelidade, não pelas besteiras. E se você for perseguido por andar no bem, por fazer o bem, por ser fiel a Deus, diga graças a Deus por isso. Ah, estão me zombando agora que eu entreguei minha vida para Jesus. Graças a Deus, essa zombaria não é nada comparado à vida que Jesus entregou na cruz por mim. Deixa zombar. Ah, mas meus amigos viraram as costas para mim. Deixa. Ah, mas meu namorado rompeu a relação. Deixa. Meu marido falou: vou sair de casa. Deixa. Não abandone Jesus por nada. Não abandone a sua fé. Não abra mão dela. Você vai sofrer perseguição? Vai. Mas aguenta firme, porque Ele é com você. Amém? E diz mais aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o ama. Diga assim comigo: ninguém pode ser aprovado sem antes ser provado. Você vai ser provado. Antes de ser aprovado, você vai ser o quê? Provado. E posso falar uma coisa para você? Deus vai permitir. Deus vai permitir. Você, eu, todos nós vamos ser provados para sermos aprovados, ou não. Então, não desanime diante das perseguições, não negue a sua fé. Se você olhar, por exemplo, todos os apóstolos, grande parte deles, morreram dolorosamente. Mateus foi morto à espada na cidade de Etiópia. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João foi metido numa caldeira de azeite a ferver em Roma, foi cozido, mas escapou ileso e morreu mais tarde de morte natural, mas foi cozido. Você tem noção disso? Tiago maior, segundo o testemunho da Bíblia, foi degolado em Jerusalém. Tiago menor foi precipitado de um pináculo do templo de Jerusalém ao solo. A seguir foi esbordoado até morrer.
Quer dizer, levaram ele lá num alto lugar, levaram ele no pináculo, jogaram ele lá de cima, caiu, ficou lá agonizando, ainda foram lá e esbofetearam ele. Filipe foi enforcado de encontro a um pilar em Hierápolis, Frígia, Ásia Menor. Bartolomeu foi esfolado vivo por ordem de um rei cruel. André foi crucificado e da cruz pregou ao povo até morrer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o reinado de Nero. Paulo foi decapitado em Roma também durante o reinado de Nero. Então todos aqueles que caminharam com Jesus, que praticaram a justiça, que foram fiéis, sofreram perseguição por causa da palavra, por causa da justiça, por causa da fé que tiveram. Mas Deus é fiel, amém? Deus é o quê? É fiel. Em Salmo 23, no versículo 4, o salmista diz assim, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? E em Salmo 121, no versículo 1 diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, assim como a tua sombra te acompanha, aonde você vai, Deus está com você. Amém? É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Creia nele. Você pode estar passando a pior perseguição por causa da sua fé. Mantenha-se firme com Jesus, Ele vai honrar você. Amém? Talvez você fale assim, poxa pastor, está uma luta, está uma guerra, está difícil, eu estou sendo afrontada dentro de casa, na empresa que eu trabalho, está uma luta. Permaneça fiel, porque Deus está vendo tudo, e eles não vão escapar. Amém? Porque Deus é fiel. Deus é fiel para te guardar, para te proteger, para te livrar. Agora a pergunta que não quer calar, para a gente buscar a presença dele. Ele fez tudo por você, inclusive sofreu, morreu. O que você está disposto a fazer por ele? Porque tem pessoas que elas não querem perder nada, elas querem Jesus, mas não querem abrir mão de nada. E a Bíblia nos ensina que aquele que perder a vida neste mundo por causa de Jesus, vai encontrá-la. Você quer ter vida de verdade? Não tenha medo de perder, porque com Deus, para ganhar, você tem que aprender o quê? Você tem que aprender a perder. Amém? Fique em pé, vamos buscar a presença de Deus, vamos falar com Deus.